dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos com muita saudade de todos e não vemos a hora de podermos estarmos juntinhos de novo, nos reunindo lá na igreja, para aprendermos mais a palavra do Senhor. Hoje eu trouxe aqui um relógio. Acho que cada um de vocês tem um relógio assim parecido com esse aqui de vocês em casa, E o relógio serve para a gente administrar melhor o nosso tempo, Então, com ele aqui, eu gostaria de pedir para vocês quanto tempo vocês gastam do dia inteiro que vocês têm para brincar. Quanto tempo? Respondem aí. E para estudar e fazer as lições, quanto tempo vocês gastam? E para se alimentar, tomar banho, escovar os dentes, pouco tempo vocês gastam para isso, Agora eu quero chegar bem pertinho de vocês e pedir quanto tempo vocês levam para orar, ler a Bíblia e falar com Deus. Quanto tempo? Então, hoje a história se trata sobre a oração e nós vamos aprender um pouco sobre o rei Ezequias. Na semana passada, vocês lembram que a profeta contou a história do rei Acaz, Ele era um rei idólatra que não amava a Deus. Hoje a gente vai aprender sobre o filho dele, que se chamava o rei Ezequias. Então, crianças, para a gente entender melhor a história do rei Ezequias, eu fiz um álbum de recordação do rei Ezequias. Vocês sabem o que é um álbum, Então, eu trouxe aqui o álbum da minha filha mais nova, a Mariana, e aqui eu tenho algumas fotos dela que foram tiradas, ela de bebezinha. Aqui é a foto do primeiro dia de vida dela, bem pequenininha. Aqui foi o dia que a gente consagrou ela para Deus. Os pastores, meu esposo, eu, a Aline, a Mariana. Aqui foi um dia muito especial. Aqui tem outras fotos com ela também, pequenininha, e muitas outras. E agora eu quero contar para vocês a história do rei Ezequias. Na lição passada, aprendemos que o rei Acaz não quis ouvir os conselhos dados por Deus por meio do profeta Isaías. Quando Acaz morreu, sabe quem passou a reinar no lugar dele? O seu filho Ezequias. Ezequias era bem diferente do seu pai, idólatra Acaz. Vamos ler o que diz nessa primeira foto do rei Ezequias. Está escrito que Ezequias era filho do rei Acaz e a sua mãe se chamava Abi. O nome Ezequias significa fortalecido pelo Senhor. Ele se tornou rei quando tinha 25 anos e reinou em Judá durante 29 anos. Viram? Ezequias era bem diferente do seu pai, não é mesmo? Ele amava a Deus e confiava no Senhor. E para mostrar todo esse amor, Ezequias tomou atitudes muito importantes. Ele destruiu as imagens que o seu povo estava adorando. Ele realmente amava a Deus. Certo dia, o rei Ezequias recebeu uma notícia terrível. Senaqueribe, o rei da Síria, queria invadir e dominar Judá, o reino de Ezequias. A Síria era um reino muito forte, que estava dominando vários povos daquela região. O rei Ezequias, para tentar manter a paz, deu uma grande quantidade de ouro e prata a Senaqueribe. Mesmo assim, ele não quis saber e ainda debochou de Ezequias, por confiar em Deus. Senaqueribe mandou mensageiros e um grande exército a Jerusalém para falarem com o rei. Ezequias não o recebeu, mas mandou 3 homens falarem com eles. O recado de Senaqueribe era terrível. Ele mandou dizer que não adiantava o rei Ezequias e o seu povo confiar em Deus, porque nem os seus deuses poderiam salvá-lo, e mandou avisar que já havia destruído vários outros povos. Quando o rei Ezequias ficou sabendo das ameaças, sabem o que ele fez? Ele foi orar na casa do Senhor, diante de um problemão. Ezequias sabia que só Deus poderia ajudá-lo. Ele orou ao Senhor pedindo livramento, e o profeta Isaías também orou com ele. Sabem como Deus respondeu ao rei? Ele mandou o profeta Isaías dizer ao rei Ezequias que ficasse tranquilo, pois quem iria lutar e vencer a batalha contra o rei da Síria seria o próprio Deus. E vocês nem imaginam, crianças, o que aconteceu. De maneira maravilhosa, naquela mesma noite, Deus livrou o seu povo. Ele mandou um anjo e matou todos os soldados e todos os oficiais do acampamento inimigo, e Senaqueribe voltou envergonhado para a sua terra. Olha a cara ali, ó.
né, de Senaqueribe, bem triste, envergonhado. A próxima foto. Mas o problema do rei Ezequias ainda não havia acabado. Ele ficou muito doente. O profeta Isaías foi visitá-lo, levando uma triste notícia. Isaías tinha um recado de Deus para Ezequias. Quanta tristeza! Ezequias ficou sabendo que iria morrer em breve. Ele ficou muito triste. Sabe o que Ezequias fez? Ele orou ao Senhor e chorou muito. E mais uma vez, Deus respondeu por meio do profeta Isaías, dizendo que ele seria curado e que ele viveria mais 15 anos. Que história maravilhosa, né, crianças? Como é bom confiar em Deus. Muito bem. Vocês prestaram atenção na história, crianças? Como é importante essas histórias da Bíblia, né? Saber que elas são lições verdadeiras, histórias que aconteceram mesmo. E eu trouxe aqui, ó, um desenho para vocês me ajudarem a ver aqui. Essa criança está com medo, não está? Está com medo, né? A gente percebe que ela está com medo. Foi isso que a gente viu na história, que o rei Ezequias também ficou com medo quando soube que um rei inimigo iria vir e invadir o seu reino, né? E o que ele fez? E o que nós também devemos fazer? Devemos orar e pedir ajuda para Deus, né? Vamos ver aqui nesse segundo desenho aqui. O que tem? Dois meninos brigando. Qual é a parte da história que a gente lembra? Que o rei inimigo, Senaqueribe, queria invadir a cidade e queria acabar com o povo do rei Ezequias, né? Nesses momentos aqui, no nosso dia a dia, o que a gente deve fazer quando a gente entra em uma briga? A gente, em primeiro lugar, a gente não deve brigar. A gente sempre deve buscar a paz, né? Então, nesses momentos aqui, também a gente tem que orar, pedindo para Deus o livramento, né? E nessa próxima figura aqui, o que vocês estão vendo? Uma menina doente, né? Lembram da história? Quem que ficou doente? O rei Ezequias estava doente, né? E ele e o profeta Isaías oraram, né? E Deus curou a saúde dele e deu mais alguns anos de vida para ele. Quando a gente está doente, a gente também pode buscar a presença de Deus, orar e entregar cada momento da nossa vida para ele. E nessa última figura aqui, a gente vê uma menina orando, agradecendo a Deus, né? Quais são os motivos que a gente pode orar e agradecer a Deus? Pela nossa vida, porque nós temos saúde. A gente pode orar pela nossa família, agradecendo pela nossa família. Tantos outros motivos que a gente pode orar. Ontem choveu tanto, é uma bênção de Deus essa chuva, né? Podemos orar a Deus agradecendo por tantas bênçãos recebidas. Então, com esse desenho aqui, vocês vão lembrar um pouco mais da história do rei Ezequias.